A arrogância consiste em querer sempre estar no certo. Nada é mais perigoso que uma ideia quando não temos mais nenhuma. Julgar uma pessoa não define quem ela é, mas quem você é. Deve-se temer mais a inveja dos ignorantes do que a conspiração dos maus. A verdadeira grandeza está em ser humilde. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. O interesse fala todas as línguas e desempenha todos os papéis, até o de desinteressado. Nada é mais volúvel do que um coração humano. O preconceito é a opinião sem julgamento. A perseverança é a melhor das virtudes. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. A sabedoria é a recompensa que você recebe por uma vida de ouvir quando teria preferido falar. O que é a loucura senão a incapacidade de comunicar as nossas ideias? As diferenças de opinião não devem significar hostilidade. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade fugaz, a experiência enganosa, o julgamento difícil. A felicidade é uma recompensa e não um direito. Amar sem ser amado é como limpar a bunda sem ter cagado. A razão é a maior inimiga que uma pessoa pode ter. O que importa não é o que se olha, mas o que se vê. A verdadeira alegria custa pouco. Se é cara, não é verdadeira alegria. O silêncio é o melhor dos discursos. A verdade é para os homens aquilo que a leoa é para os leões. O homem é responsável por tudo o que faz. A sorte é o pretexto dos fracassados. Temos o poder de nos fazer felizes ou infelizes. Não podemos desejar o que falta. A política tem sua fonte na corrupção e sua essência na mentira. As paixões são como ventanias que incham as velas do navio. Algumas vezes o submergem, mas sem elas ele não pode navegar. A religião não é o que está escrito, mas sim o que é praticado. Os homens tornam-se bons somente quando não têm outra escolha. A vingança é um prato que se come frio. Os preconceitos são a razão dos tolos. A única certeza é a dúvida. A história é uma galeria de quadros onde há poucos originais e muitas cópias. A intolerância é uma forma de fraqueza. O preconceito é a razão dos tolos. A paciência é o suporte da fraqueza. A impaciência é a ruína da força. Cada um de nós é uma lua. Tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém. A gratidão é o último tributo de um coração nobre. O otimismo é a mania de sustentar que tudo está bem quando tudo está mal. A ambição é o último refúgio do fracasso. A diferença entre o possível e o impossível está na determinação de uma pessoa. Quando se quer falar a muitos, fala-se a todos. A guerra é o comércio dos reis. Se o Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. A sabedoria consiste em saber diferenciar o essencial do supérfluo. O amor é como a febre, que nasce e passa sem sabermos como. As palavras são como folhas, e onde há muito aparato, pouca substância. O homem é um animal que se adapta muito bem às circunstâncias. É melhor discutir uma questão sem resolvê-la do que resolvê-la sem discuti-la. Os erros são necessários, são deles que nascem as verdades. Os tolos têm uma maneira própria de se educar. Cada pessoa é uma raça própria. A ignorância gera a confiança com mais frequência do que o conhecimento. A liberdade de imprensa é a pedra de toque de todas as liberdades. A vida é um presente que o homem não entende. Pensar é mais interessante do que saber, mas menos interessante do que olhar.
Aqueles que podem fazer você acreditar em absurdos podem levá-lo a cometer atrocidades. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. A bondade é a língua que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. A liberdade de pensamento é a liberdade de errar. A juventude é a época de cometer erros. A velhice é o tempo de lhe pagar caro por eles. A simplicidade é o último grau de sofisticação. A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. A força só é poder quando a ameaça da violência é removida. A confiança mútua é o que torna possível o progresso. O homem é o único animal que mata por prazer. A justiça sem força é impotente. A força sem justiça é tirania. A religião é feita para ser celebrada em sociedade, mas praticada a sós. Não há de fato bom senso sem bom coração. Quando você tiver que se vingar, tenha pena do seu inimigo. Os homens são sempre sinceros, mudam de sinceridade, nada mais. A igualdade pode ser um direito, mas não há poder na terra capaz de torná-la um fato. O espetáculo mais triste é o da ignorância segura de si. Nada é mais cruel do que a injustiça. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Não é o que olhamos, mas o que vemos. O que é a história senão uma fábula que todos concordam? Um homem que é bom o suficiente para ditar os seus termos é raramente bom o suficiente para mantê-los. A verdadeira liberdade é poder de tudo sobre nós. O amor é o cuidado da natureza pela perpetuação da espécie. Nós somos todos enlouquecidos, mas diferentemente uns dos outros. A opinião é a rainha do mundo. O segredo de aborrecer é dizer tudo. A confiança é uma planta frágil, precisa ser regada com o suor do esforço. A consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo. A coragem é o primeiro dos bens, pois garante todos os outros. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O destino é como um estranho que nos visita e se vai. Nunca é demasiado tarde para aprender. Os homens nunca são tão maus como parecem, nem tão bons como desejariam. O amor é um ato de perdão interminável. O erro é necessário, é o motor do progresso. Nossos preconceitos são os nossos desconhecimentos. A felicidade é um estado da mente. Nada é mais assustador do que a ignorância em ação. A fidelidade é a mãe da traição. O amor é a força que nos impele a fazer coisas que consideraríamos impossíveis. Aqueles que podem te fazer acreditar em absurdos podem te fazer cometer atrocidades. Toda ideia tem o seu tempo. A liberdade é o direito de fazer o que não é prejudicial a outrem. O homem é um bicho que quer ser anjo. Tudo está tão bem que tudo está mal. A beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das ações que encanta a alma. A lei é muda na presença da opressão. Nós morremos sozinhos. A vida é um sonho de uma noite de verão. Nunca tomes o partido de ninguém para não te prejudicares. A intolerância é a doença de uma mente que se fecha. Nós estamos todos no mesmo barco, no mar da vida. A esperança é um empréstimo feito à felicidade. A moderação é um medo de falar. O silêncio é a virtude dos loucos. A amizade, na sua forma mais elevada, é um casamento entre almas. O que é mais absurdo e ignóbil do que fazer da política uma profissão? A amizade é o casamento da alma, e este, muitas vezes, acaba em divórcio. Só se é livre quando a nossa existência depende de ninguém.
a dúvida é o único caminho para a verdade. Onde há muita luz, a sombra é mais escura. A linguagem foi dada ao homem para esconder seus pensamentos. O segredo da felicidade é viver o momento presente com gratidão. O primeiro homem que insultou a natureza foi o primeiro que não aceitou o que ela lhe dava. Nada é tão contagioso como o exemplo. A justiça é a rainha das virtudes e a fundação da sociedade. Quando alguém que está honestamente enganado descobre que está enganado ou cessa de estar enganado, é um passo em direção à verdade. A mais nobre vingança é o perdão. O destino tem duas maneiras de atingir o homem, quando ele quer e quando ele não quer. A paz é sempre bela. Cuidado com a fúria de um homem paciente. É perigoso ter razão em assuntos sobre os quais as autoridades estabelecidas estão erradas. A moral é a regra das ações humanas. O progresso é a realização de utopias. A verdade é uma maçã que não cai longe da árvore da dúvida. Os homens são iguais. É a vida que os diferencia. Só é feliz quem é amado. A maior sabedoria é conhecer-se. A vida é um naufrágio, e não somos senão os náufragos. Saber muito e pensar que se sabe tudo é um sinal de ignorância. O inimigo é aquele que está errado. Não faça o bem para receber elogios. Faça-o porque é a coisa certa a fazer. A única maneira de lidar com os homens é tratar cada um de acordo com o seu valor. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. A riqueza consiste muito mais na utilização do que na posse. Só podemos ver uma grande verdade como uma pequena ilusão. O amor é a única paixão que não cega. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. A alegria é a força secreta da vida. A riqueza é como o mar. Um grande espetáculo, mas perigoso. A perseverança é insuperável. A coragem não é a ausência de medo, mas a conquista do mesmo. Quando eu tiver o livro que muda o mundo na minha mão, será um livro de receitas. A calúnia é como uma mosca que nos incomoda, mas que não nos prejudica. É difícil libertar tolos das correntes que eles veneram. Calei-me durante toda a vida para não me comprometer. Aqueles que fazem você acreditar em absurdos podem fazê-lo cometer atrocidades. Apenas os ricos são verdadeiramente pobres. O tempo é o autor, o arquiteto, o juiz e o executor de todas as coisas. A maior parte dos homens só deve a sua grandeza à ignorância dos homens comuns. A paciência é amarga, mas seus frutos são doces. A perfeição não é da natureza humana. O amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. O homem nasce livre, mas em toda parte ele está acorrentado. O perdão é o aroma que a violeta deixa no pé que a esmaga. Deus é um comediante que atua para uma plateia que tem medo de rir. A esperança é o sonho do homem acordado. Quem manda no rei é quem pega na caneta. O fanatismo é a única forma de força de vontade que pode ser confundida com a capacidade de vencer. A arte de agradar é a primeira das artes. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Se você leu até aqui, isso mostra que você faz parte do 0,1% que realmente terminam o que começam. Se você está realmente comprometida em mudar sua vida, então certifique-se de se juntar ao nosso movimento, seguindo-nos. Deus te abençoe.